Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Band Entrevista. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pandemia, do coronavírus, da Covid-19, que parece que está indo embora. Será? A gente vai discutir esses assuntos. Nós estamos recebendo o professor do Instituto de Química da Unicamp, Luiz Carlos Dias, ele que também é membro da Academia Brasileira de Ciências, está aqui com a gente hoje para discutir a vacinação, para discutir esses pontos sobre a pandemia do coronavírus. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcos, Carlos e todos que estão nos acompanhando. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu já passo a bola para o Carlos. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, Marcos. Olá a todos. Mais um programa aqui, E hoje a gente vai debater muito esse assunto, Marcos? Que faz 2 anos que a gente está nessa agonia esperando a Covid ir embora. E primeiro eu queria já perguntar de cara para o professor, a gente já está numa fase de dar tchau para essa pandemia ou ainda é preciso uma cautela, ainda vai um tempo para a gente poder, de certo, falar que ela foi embora? Como é que o senhor enxerga essa situação de hoje? Olha, a situação epidemiológica ela mudou muito, principalmente com o avanço da vacinação de todos os grupos. Agora, só quem pode decretar o fim da pandemia é a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que, aliás, decretou o início da pandemia no dia 11 de março, de 2020. A pandemia ela não vai acabar por decreto político, por vontade de nenhum político. Os sinais são muito positivos. Com o avanço da vacinação, a pandemia ela está arrefecendo, mas o número de casos ainda está alto, Nós tivemos nos últimos dias aí uma média de casos de 185 óbitos, cerca de 35 mil óbitos na média dos últimos 7 dias, ou seja, muitas pessoas ainda estão sendo infectadas e muitas pessoas ainda estão vindo a óbito. O número próximo de 185 óbitos, gente, é quase um avião caindo por dia. Então nós não podemos considerar isso normal. Considerar isso natural, nós não podemos normalizar isso. Então, há uma série de evidências, sim, de que a situação epidemiológica está melhorando, essa grave crise sanitária, ela está começando a chegar ao fim, mas nós ainda precisamos avançar, principalmente na vacinação das populações mais vulneráveis em países de baixa renda. Se você olhar os dados de vacinação mundiais, cerca de 64,6% da população mundial tomou pelo menos uma dose da vacina. Isso é ótimo. Mas os países de baixa renda, principalmente os países africanos, no Oriente Médio, essas populações vulneráveis, a taxa de vacinação lá está em torno de 14,6%, com pelo menos uma dose. Então, assim, nós vamos sair da pandemia, Carlos, efetivamente quando o mundo sair da pandemia. Porque enquanto o vírus estiver circulando, e ele vai continuar circulando, porque ele é um vírus que tem reservatório natural, ele tem reservatório animal, a taxa de infecção, ele infecta rapidamente as pessoas, principalmente agora com essas últimas variantes, a variante Ômicron e as variantes derivadas da variante Ômicron. Então, eu estou hoje muito mais otimista com relação ao fim da pandemia, mas ainda a gente tem que esperar um pouquinho para que avance nesses cenários que eu mencionei. Hoje, o principal risco é que nesses países onde a cobertura vacinal ainda está muito baixa, de surgir uma variante, alguma variante mais perigosa, ou até mesmo pela Ômicron ter aí se espalhado mais, e ela ter uma característica um pouco menos grave, causa menos problemas assim de internações e de mortes, se a gente pode deduzir que a partir dela as próximas variantes não vão ter tanta força quanto as primeiras que a gente teve. Nós acreditamos que sim, mas olha só, a variante Ômicron surgiu principalmente em populações não vacinadas. Normalmente isso acontece. O vírus ele sofre mais mutações, a capacidade evolutiva dele é maior principalmente em pessoas não vacinadas. Então, a partir do momento em que você aumenta a taxa de vacinação em todas as faixas etárias, você diminui a capacidade do vírus de sofrer mutações. Então, o risco é que nós termos bolsões de pessoas não vacinadas, onde pode ocorrer um maior número de mutações e onde possa estar surgindo uma nova variante do vírus. Agora, não é a variante Ômicron que é menos grave. Isso aí é uma causa das vacinas. As vacinas trouxeram, as vacinas forçaram, por exemplo, o vírus a sofrer determinadas mutações em que ele adquiriu a capacidade de infectar mais rapidamente o nosso organismo, mas, ao mesmo tempo, ele adquiriu uma capacidade de fugir um pouco da resposta das vacinas, principalmente das pessoas que só tomaram uma dose ou 2 doses.
É por isso que com a Ômicron você precisa de uma terceira dose. Mas mesmo assim, com essa capacidade, né, enorme de fugir, infectar mais rapidamente, de fugir um pouco das respostas das vacinas, a aplicação de uma dose de reforço ainda é necessária, por exemplo, né, e super importante para que você mantenha, né, as pessoas infectadas com um nível de proteção grande. Então, as vacinas, elas foram uma resposta absolutamente extraordinária, fantástica da ciência. Há um ano atrás, nós estávamos falando da crise em Manaus, falta de oxigênio. Nós estávamos falando de algo em torno de 3 a 4 mil óbitos por dia, subnotificados. E aí a vacinação que começou de forma lenta lá em meados de janeiro do ano passado, ela foi avançando e hoje as vacinas estão segurando as pontas, né? Porque a gente está vendo aí toda essa flexibilização nas medidas de restrição de movimento, né? De uso de máscaras, de distanciamento físico, né? E as vacinas é que estão segurando as pontas. Então, assim, a Ômicron foi uma consequência do avanço da vacinação. Professor, o senhor falou da vacina, né? A gente teve essas vacinas feitas de uma forma muito rápida, pelo que a gente está acostumado no desenvolvimento de uma vacina, né? E, claro, ela veio com um poder muito importante, conseguiu frear essa pandemia, mas o senhor falava com a gente aqui nos bastidores que ainda há passos a se caminhar para transformar essa vacina ainda mais forte, né? Queria que o senhor falasse um pouco desse caminho para evitar até mesmo um contágio da doença. As vacinas elas foram desenvolvidas rapidamente, mas nós temos que ter em mente o seguinte. Primeiro, é uma pandemia, um vírus que assolou países ricos e países médios e países pobres, todas as populações. Então, muito investimento foi feito lá no início, muitos cientistas, muitos pesquisadores, muitos desenvolvedores de vacina dedicaram, né, o seu tempo para desenvolver essas plataformas vacinais. O genoma do vírus, Carlos, ele já foi identificado logo no início de 2020. E isso aí foi essencial, porque todas as plataformas vacinais dependem disso. Tá? Elas dependem do material genético do vírus. Depois, além de todo esse investimento, né, e de recursos financeiros e de investimento de cientistas do genoma do vírus, nós tivemos um grande número de voluntários. Né? Então, você precisa, para fazer uma fase de teste clínico 1, 2 e 3, de voluntários. E o Brasil, por exemplo, foi o celeiro de alguns testes de fase 3, porque o vírus estava circulando aqui. Então, foi um cenário ideal, porque você precisa ter o vírus circulando para você fazer o teste mais importante das vacinas, que é aquele que a gente chama de ensaio de fase clínica 1, 2, 3. Principalmente a fase 3, que é a última, em que você separa um grupo que toma um placebo e um outro grupo que toma candidato vacinal. Depois, as agências desenvolvedoras de vacinas, elas fizeram essas fases 1, 2, 2B e 3 praticamente concomitantes, praticamente ao mesmo tempo. Isso acelerou muito. Normalmente isso não é feito. Você faz a fase 1, depois a fase 2, depois a fase 2B, você vai pulando etapas, né? Se vai passando na fase 1, vai para a fase 2. Se passa na fase 2, vai para a fase 2B, se passa na fase 2B, vai para a fase mais importante, que é a fase 3. Então isso aí foi feito quase que ao mesmo tempo. As agências reguladoras também, elas analisaram, né, de forma mais rápida. Ao invés de das agências esperarem, por exemplo, todo o pacote de resultados das fases 1, 2 e 3 e analisar tudo ao mesmo tempo, não, elas já foram analisando à medida que as fases foram sendo concluídas. Então, assim, foi uma série, né, de conquistas da ciência. Agora, é claro, nós não tivemos tempo de ter ainda uma vacina que impeça a infecção, uma vacina que seja esterilizante, uma vacina que impeça o vírus de entrar no nosso organismo. Ele é um vírus respiratório, ele é um vírus que está aqui, né, no ar, transmitido por aerossóis, então ele precisa que uma pessoa leve para outra pessoa. O vírus, ele não pega o elevador e vai para o 15º andar. Ele precisa de contato próximo entre pessoas, porque aí você, ao falar, ao tossir, ao espirrar, ao cantar, ao respirar e ao expirar, você elimina essas partículas no ar. E aí uma pessoa próxima de você, se não estiver com máscara, vai pegar aquele vírus. Então o vírus ele entra por nariz e boca. E nenhuma dessas vacinas que nós usamos hoje, ela desenvolve anticorpos de mucosa, chamados IgA. Então ela não impede a infecção. Mas elas são maravilhosas, porque elas transformaram a Covid numa doença que mata, que deixa sequelas irreversíveis do ponto de vista, né, neurológico, né, respiratório, cardiovascular, numa doença mais facilmente controlável. Né? Então, elas mudaram o curso natural da doença. Então, foram uma resposta realmente fantástica. Eu costumo dizer que as vacinas são as grandes estrelas dessa pandemia. É a palavra, né, da vez é vacina. E
Mas elas sozinhas, elas não fazem milagres. É por isso que a gente precisa das medidas não farmacológicas, né? Como o uso de máscaras, do distanciamento físico, precisamos de lockdown em algum momento lá no passado, né? O uso de álcool gel, os hábitos de higiene das mãos. Mas hoje, só quem está segurando as pontas com toda essa flexibilidade, gente, são as vacinas. É até importante o senhor falar isso, só um parênteses, mas tranquilo. É até importante o senhor falar isso, porque muita gente que critica a vacina, ainda critica, né, ainda é contra a vacina, usa geralmente esse argumento, mas a pessoa vacinou, mas pegou do mesmo jeito, né? Então é importante o senhor falar isso, que na verdade não é o pegar, é o controlar os sintomas graves também, né, professor? É exatamente isso, é que nem acontece quando você toma a vacina da gripe, né? Então, quem toma a vacina da gripe sabe que pode pegar gripe também. Muita gente fala, mas eu tomei a vacina da gripe e peguei gripe. Ainda bem que você tomou a vacina, porque gripe também pode matar. Então, você pega uma gripe, né? Uma doença mais leve, fica praticamente um resfriado. Isso acontece com essas vacinas. Eu penso que provavelmente, né, para o futuro, nós vamos precisar de vacinas mais robustas. Essas vacinas que eu falei que produzem anticorpos, né, de mucosa. Talvez uma vacina em gotas, talvez uma vacina de spray, né, de intranasal, que possa impedir a infecção, e também trazer uma resposta mais duradoura, mais robusta para todas as faixas etárias, né, incluindo as pessoas mais idosas. Não é mais uma resposta que possa durar talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, uma vacina que possa oferecer uma proteção mais prolongada, né, contra a infecção, porque o vírus, certamente nós vamos coabitar com ele, nós vamos conviver com esse vírus. Tá certo. Hoje aqui no Band Entrevista nós estamos falando com o professor do Instituto de Química da Unicamp, Luiz Carlos Dias, falando aí sobre, né, a pandemia da Covid-19, sobre os próximos passos, o que vai acontecer daqui para frente. A gente vai para o intervalo e volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje recebendo o professor do Instituto de Química da Unicamp, Luiz Carlos Dias, discutindo a pandemia da Covid-19 e o futuro dela. Professor, a gente tem assistido, né, nesses últimos tempos agora, a vinda da 4ª dose, né, a 2ª dose adicional, e eu estava vendo uns gráficos, né, em relação à vacinação. A gente teve nos primeiros 4 meses da aplicação da primeira dose, o gráfico vai muito alto, né, muito rápido, de maneira muito veloz, a gente teve uma cobertura vacinal. Aí a sensação que eu tenho, eu não sei se é um engano meu, mas é que a partir da 2ª dose já começou a ter uma queda no ritmo, na 3ª também, e agora a 4ª ainda não dá para tirar nenhuma conclusão, né, porque ela começou muito recentemente. O senhor percebeu isso em relação principalmente à 3ª dose, a primeira dose adicional, foi num ritmo mais lento essa cobertura vacinal? E aqui em Campinas, por exemplo, a gente está com um problema sério em relação à vacinação das crianças, né? Parece que não só aqui em Campinas, mas no Brasil inteiro, teve mais resistência em relação a vacinar as crianças. Como que a gente pode fazer, então, para garantir essa cobertura vacinal das doses adicionais e também espantar esse medo dos pais em relação à vacina, num Brasil que a gente vive, que a gente sabe que tem um esquema de desinformação organizada, infelizmente que parte do governo federal, né, de fake news e muito negacionismo? Olha, essa tem sido a nossa luta desde o início da vacinação e principalmente depois do início da vacinação infantil. Nós nunca tivemos campanhas contra a vacinação nesse país. O Brasil tem o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, que é um modelo para o mundo inteiro, principalmente para os países com mais de 100 milhões de habitantes. Nós temos aí cerca de 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Mas, apesar de toda a campanha oficial vinda lá de cima, nós avançamos bem na vacinação, embora ela caminhou de forma lenta, né? Se você olhar os dados da vacinação da primeira dose, nós estamos aí com um pouco mais de 88% da população brasileira vacinável acima de 5 anos com a primeira dose, cerca de quase 81% da população brasileira vacinável acima de 5 anos com as 2 doses ou com a dose de reforço, isso é excelente. Agora caminhou lentamente na vacinação da dose de reforço, né, que alguns já chamam de 3ª dose, e nós estamos aí próximos de 49%, 50% nessa faixa. E caminha muito lentamente, infelizmente, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, que nós hoje estamos com uma taxa de cobertura vacinal próxima de entre 54% e 55%.
Então, mas como essa vacinação de crianças começou lá em meados de janeiro, no dia 16 ou 17 de janeiro, não me recordo exatamente o dia, você vê que nós já estamos em abril e essa vacinação, né, nós vacinamos pouco mais de 10 milhões de crianças, de um total de 20 milhões de crianças de 5 a 11 anos. Então, nós precisamos avançar aí, porque nós temos muitos bolsões de crianças não vacinadas e nós temos também bolsões de pessoas não vacinadas com a dose de reforço ou com a terceira dose. E nós sabemos que contra a Omicron, a dose de reforço é essencial, porque só a primeira dose e a segunda dose, elas não dão conta de segurar a Omicron. Então, as pessoas podem ser vacinadas, podem ser infectadas e elas podem evoluir para um caso um pouco mais grave. Então, para as pessoas ficarem protegidas, aquelas acima de 18 anos, todas têm que tomar a dose de reforço, com a vacina que estiver à disposição lá na UBS, no posto de saúde. Agora, a quarta dose, ela vem sendo aplicada desde o final do ano passado para os grupos de imunodeprimidos e ela vem sendo aplicada agora para as faixas etárias, né? Começou com faixa etária acima de 80 anos para cima. Alguns locais já estão vacinando outras pessoas idosas. Então, assim, ó, ela oferece uma proteção adicional para esses grupos, os imunodeprimidos e os mais idosos. Porque a gente sabe que os mais idosos, né, por causa daquele fenômeno da imunossenescência, a gente não envelhece só por fora, fica com cabelo branco, barba branca, rugas. Não, a gente também envelhece por dentro. E as pessoas mais idosas, elas perdem a capacidade, né, o sistema imunológico delas perde a capacidade de produzir uma resposta de proteção mais robusta, caso sejam infectadas. Então, para elas, é recomendado nesse momento a quarta dose. A quarta dose não seria tão recomendada ou necessária para as outras faixas etárias, para as pessoas mais jovens. Não há evidência científica que mostre que há realmente um benefício, um ganho muito grande. Eu acho que a gente poderia esperar, né, por uma vacina mais robusta, por uma vacina talvez de spray nasal, como eu mencionei anteriormente, uma vacina mais robusta que possa nos proteger por mais tempo. Carlos, só completar, porque eu já citei, né, a questão das fake news, do negacionismo, o senhor teve uma mudança, não sei se era uma coisa que o senhor já fazia antigamente, mas o senhor produziu muito conteúdo para a internet, né, nesse período de pandemia, inclusive no seu Instagram, a Unicamp mesmo começou ali a ter, no site da Unicamp, né, alguns vídeos em que o senhor rebatia as fake news. Como que esse assunto de enfrentamento ao negacionismo, enfrentamento às informações falsas, é discutido dentro da própria Unicamp, na Academia Brasileira de Ciências? O que tem um jeito, vocês estão chegando a alguma conclusão de como enfrentar todo esse discurso contra a ciência? Olha, essa pode ser uma resposta um pouco mais longa, porque essa é uma pergunta complicada. Nós, cientistas, pesquisadores, e vocês, jornalistas, nós vamos ter que nos reinventar. Porque hoje nós estamos combatendo um movimento muito organizado, muito financiado, que vem lá de cima, existe um gabinete paralelo, existe um gabinete do ódio que produz desinformação, que produz fake news, que produz notícias que nós consideramos que são notícias assassinas e que espalham essas notícias mentirosas através dos aplicativos de redes sociais como WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube, né, Twitter, e tem uma enorme capilaridade, certo? Então, nós todos fomos pegos de surpresa. Lá no começo da pandemia, primeiro eu comecei a ler muito, a estudar muito, porque eu trabalho na área de desenvolvimento de medicamentos para malária e chagas, e lá começou a surgir a cloroquina, que é usada no tratamento da malária, não na África, isso não é verdade, é usada aqui no Brasil, em alguns países, porque o parasita que ataca a malária, que acomete a malária aqui é diferente do que causa malária lá na África. Então, eu comecei a ler e a estudar muito para tirar as minhas próprias dúvidas e dos meus familiares, dos meus pais, dos meus amigos, dos meus irmãos, enfim. E aí nós começamos a ser bombardeados com aquela onda gigantesca de fake news vinda de todos os lados, disseminadas por políticos, por líderes religiosos, por alguns jornalistas, por alguns ex-atletas, mas também por médicos e por colegas nossos da academia. Colegas que sentam ao nosso lado na academia, nas reuniões, nos eventos, congressos, e por muitos médicos, mas por muitos médicos que não seguem a ciência, pelas razões as mais diversas. Nós vamos levar muito tempo, Marcos e Carlos, para entender as causas, as motivações sociais, políticas e econômicas por trás disso aí. Mas, enfim, nós tivemos que enfrentar isso aí, porque a população brasileira, em determinado momento, ela se viu no meio de uma queda de braço.
entre ciência, entre os cientistas, os médicos que seguem a ciência, entre jornalistas querendo levar a informação correta, mas do outro lado, pseudociência, médicos que não seguem a ciência, alguns pseudojornalistas também, ex-atletas, políticos, líderes religiosos, pessoas que não entendem nada de ciência. E nesse meio estava a população. E a população queria acreditar em alguma coisa. Ela precisa acreditar. Só que ela acaba acreditando em qualquer coisa. Ela acaba acreditando naquilo que chega para ela através dos aplicativos de redes sociais ou espalhada, né, por políticos que usam, né, argumentos, né, pelo fato de serem figuras públicas. Ou cientistas usam seus argumentos de autoridade, né, cientistas e médicos, para levar essa desinformação e aí a população acaba acreditando em qualquer coisa. Então, nós hoje estamos combatendo as fake news, mas nós não podemos continuar só combatendo, correndo atrás da fake news. Principalmente das fake news que são criadas, né, com protagonismo de órgãos oficiais do governo federal. Essas são as mais difíceis, porque elas têm um impacto enorme. Então, nós vamos realmente precisar discutir, refletir muito, né, porque nós vamos precisar de investimento, né, de letramento científico, digital. Nós vamos precisar que as plataformas sociais elas evitem compartilhar conteúdos com desinformação que podem matar, que podem enganar. Nós vamos precisar cobrar dessas plataformas sociais, né, que realmente evitem compartilhar conteúdos com desinformação e se compartilharem, que removam logo do ar. Nós não podemos aceitar que políticos disseminem desinformação. Nós não podemos aceitar alguém que é um presidente do país dizendo que vacina causa HIV, que transmite o vírus da AIDS, que não estão morrendo crianças de Covid, que crianças não estão morrendo. Nós não podemos aceitar ameaças aos funcionários da Anvisa porque aprovaram, por terem aprovado vacina para crianças e terem seus nomes divulgados. Nós não podemos aceitar o que aconteceu naquela audiência pública, em que o Ministério da Saúde, no dia 4 de janeiro de 2021, realizou aquele evento em que levou cientistas, pessoas sérias e médicos sérios, seguem a ciência, e deu espaço para negacionistas. Aconteceu aqui na Câmara de Campinas. Pois é, para inventar mentiras, para disseminar desinformação. Todo mundo está vendo que as vacinas é que mudaram o curso natural da história e nos tiraram dessa pandemia. Então, nós não podemos aceitar isso. Então, assim, vai ter que ser uma ação muito, né, integrada entre os vários atores. Nós também, no meio acadêmico, nós vamos ter que repensar, porque nós estamos formando colegas lá, ou profissionais, que não estão seguindo a ciência. Então, nós vamos precisar, claro, né, ensinar o método científico, como a ciência é feita desde a educação básica, do ensino fundamental, médio, mas também nos nossos bancos das universidades. E vocês, jornalistas, também têm isso, porque vocês têm um papel extremamente importante, porque vocês são o canal que leva a informação para a sociedade, né? E nós não temos esse poder. Vocês conversam diariamente com a sociedade. Então, eu fico muito feliz que grande parte da imprensa, da mídia brasileira, realizou um trabalho fantástico levando informação. Se eu estou aqui é porque vocês fizeram um trabalho que eu considero sensacional, levando informação correta baseada na ciência para a população brasileira. Então, nós vamos levar muito tempo para entender isso, né? Nós podemos conversar mais, mas realmente é algo que eu espero que tenha ficado essa lição, né? Para que a gente possa combater futuros problemas complexos ou crises sanitárias que certamente virão. 2 minutos. Rapidinho, então. Professor, só queria saber, a gente está ainda com uma faixa da população, principalmente os mais jovens, crianças de 0 a 5 anos sem vacina e baixa vacinação também de crianças, e a gente já está tirando as máscaras até em ambientes fechados. Eu queria que o senhor falasse se o senhor acha prudente já essa retirada de máscara, principalmente em ambiente fechado, ou o senhor acredita que deveria esperar um pouco mais? Olha, em locais fechados com aglomeração, eu penso que as pessoas devem continuar usando as máscaras. As máscaras, elas oferecem uma barreira física. Então, elas são extremamente importantes. Nós estamos aqui num distanciamento, estávamos de máscara, mas em locais sem ventilação ou com pouca ventilação, o uso de máscaras ainda é fundamental, até que a gente tenha uma queda mais acentuada, mais sustentada no número de casos graves e óbitos. Agora, com relação a crianças, é o seguinte, eu lamento que nós nunca tivemos uma campanha anti-vacinação infantil nesse país, né? E é muito importante para as crianças estão em processo de formação. Então, assim, é uma questão, né, de educativa, pedagógica, até mesmo para as próprias crianças, né, de formação de caráter, né, de respeito pela vida, de responsabilidade social, cívica, né, de respeito pela dignidade humana. Então, assim, eu lamento que tenham pais ainda indecisos, né, assustados, preocupados e não estejam vacinando seus filhos. Seria muito importante,
né, para a formação dessas crianças como cidadãos, né, que elas entendessem a importância de tomar a vacina, né, não só para proteção individual, mas também para proteção da coletividade como um todo, né? Então, a gente sabe que tem muitos pais que têm dúvidas sinceras e honestas, né, e nós estamos aqui tentando exatamente esclarecer essas dúvidas e levar a informação correta para a população para que as pessoas possam tomar as suas decisões com informações corretas e baseadas na ciência. Tá certo. Quero agradecer a presença do professor Luiz Carlos Dias aqui no Band Entrevista hoje falando, né, sobre a pandemia da Covid-19. Professor, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Primeira entrevista presencial depois de várias entrevistas aí pelo Skype. Prazer enorme, viu? Até mais. Carlos, até a próxima. Até a próxima. E a você aí de casa, muito obrigado pela companhia e até mais. Tchau, tchau.